Oi, gente, tudo bem? Sim, depois de mais de um ano vivendo igual um nômade, de um lado para o outro, de uma cidade para outra, morando assim nos lugares muito bons e outros não tão bons, com alguma dificuldade em relação aos lugares que a gente morou. Então a gente conseguiu alugar o nosso apartamento aqui na Bélgica, um lugar fixo agora, né? Nós vamos ficar por aqui. Eu falei no outro vídeo que a gente decidiu ficar por aqui e a gente alugou. E a gente tá praticamente acampando, né, aqui dentro, porque eu não sei se dá pra sentir o eco, ouvir o eco, mas tá praticamente vazio o apartamento ainda, porque a gente não tem nada, né? A gente tinha mala, algumas malas, 2 mochilas, e quando a gente estava no Brasil, a gente tinha, né, o nosso apartamento também alugado, e a gente vendeu praticamente tudo pra vir, né, para a Europa. Então aqui a gente vai começar a montar, né, do zero de novo também, comprar as coisas aos poucos, né, conforme a gente vai trabalhando, ganhando um dinheirinho, porque é caro, né, apesar de sentir que é mais barato que no Brasil, porque, né, como eu falei, a gente montou o nosso, né, tava montando assim, não tinha montado 100% ainda, mas tinha tipo, quase que tudo já. Então já deu para sentir que os preços aqui são mais ok, mas ainda assim, né, é caro. A gente precisa ir com o tempo, um passo de cada vez. E aí eu resolvi gravar, deixar registrado, né, um tour. O apartamento tá praticamente vazio, então eu queria ter feito até antes de trazer nossas coisas para cá, mas foi muita correria, não consegui. Mas ele tá praticamente vazio, então tem só as coisas mesmo de sobrevivência. Algumas coisas que já vieram, né, quando a gente aluga já vem no apartamento, já tá pronto, tipo a cozinha. E eu vou mostrar pra vocês e ficar também no registro pra gente, conforme a gente for montando bonitinho, quando tiver finalizado eu também faço um novo vídeo pra também a gente ver a diferença, né, quanto tempo a gente gastou. É meio que um desafio pessoal nosso, porque a gente vai agora trabalhar para começar a montar realmente a nossa vida aqui, né? Não só em relação à casa, a coisas materiais, mas em relação a estruturar a nossa vida aqui mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês, fazer um tour agora. E tá vazio, não reparem porque tá tudo vazio. E aí, como eu vou filmar sozinha, eu não vou aparecer. Então, vocês vão ver só a casa mesmo. E é isso. E eu só queria complementar que a gente estava esperando ser mais difícil para conseguir alugar um lugar. A gente ouviu experiências de conhecidos nossos aqui, né? Que a gente conhece, pessoas que a gente conheceu aqui, brasileiros. E para alguns foi bem complicado achar um local assim. E a gente estava se preparando para demorar alguns meses. Acabou que a gente foi aceito na nossa terceira tentativa, na nossa terceira aplicação, já quando depois de ouvir vários relatos, eu pensar assim, a gente não vai conseguir não, esse é o último que a gente vai aplicar e não vamos aplicar mais. Vamos esperar quando eu estiver trabalhando aqui também para ter, né, um perfil mais forte. Mas a gente tentou mesmo assim, então eu acho que muitas vezes a gente escuta a experiência das outras pessoas e isso meio que desmotiva a gente a fazer algumas coisas para qualquer coisa na vida, né? E acaba que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito aqui, desde que a gente chegou aqui na Europa, que a experiência das outras pessoas é muito bom pra gente se preparar, mas não é algo que vai acontecer 100% com todo mundo. A nossa experiência em vários pontos aqui foi muito mais positiva aqui no geral, né? Tanto lá na Itália quanto aqui na Bélgica, foi algumas coisas bem mais positivas do que a gente esperava, que a gente ouviu de relato, e algumas coisas foram piores, principalmente lá na Itália, em relação a outras coisas que a gente ouviu de relato. Então, eu acho que vai muito da experiência de cada um, é bom a gente ouvir relato, pesquisar, mas para tudo na vida que eu tô falando, né, no geral. Mas a gente não pode deixar de fazer porque as outras pessoas tiveram alguma experiência ruim. Se a gente quer alguma coisa muito, se a gente acredita que a gente vai conseguir em algum momento, a gente tem que ir atrás, apesar de todas as outras experiências que outras pessoas tiveram. Eu tive que substituir o áudio porque tava um eco muito grande, porque não tem quase que móvel nenhum, né, no apartamento. Mas eu vou relembrando tudo que eu falei pra vocês aqui e vou falando de novo. Bom, essa aí é a porta de entrada. Ela dá pra um hallzinho, até grande na verdade.
Então, quando a gente entra, a gente tem essa visão desse hall. E aí a gente tem essas duas portas, que são as portas para os quartos, né? São 2 quartos aqui. E aí tem essa portinha pro lavabo, a outra porta pro banho, que é só o banho mesmo. E essa que dá pra sala e pra cozinha. E aí eu já tô pensando, né, o que dá pra fazer aí nessa parede aí de entrada, né? Provavelmente um sapateiro, um lugar pra colocar chaves, casaco. E também tô pensando nos outros cantinhos, né, se dá pra colocar alguma coisa. Então vamos começar aqui com o lavabo. E ele é separado, né? E deu para perceber aqui, né, nas minhas pesquisas de apartamento, que normalmente é separado mesmo. Muito difícil achar um lugar onde tem o vaso lá na parte que é só de tomar banho. Então, esse aqui é o lavabo, aí veio todos os acessórios junto, né? Esses porta papel. E é isso, é bem simples mesmo. Eu tenho que colocar ainda, colocar umas coisinhas aí. Falta um lixinho também. E agora a gente vai para a porta do banho, que aí, como eu falei, é só o banho, não tem vaso. É completamente separado. Aí tem umas coisas aí fora de sentido, porque a gente tá organizando ainda, né? Aí a gente vê os 2 lavabos, tem 2 cubas, né? E os armários, tem um armário com espelho também. O lixinho, como eu falei, vai lá pro lavabo, ele não vai ficar aí, tá aí por enquanto. O porta-escova, porta-pasta de dente, ainda tem que comprar. E aí eu tava explicando pra vocês um pouquinho, né, a gambiarra lá que eu fiz no celular. E tem um box, e pra gente, brasileira, é normal esse box aí. Mas aqui é muito difícil, assim, só apartamentos novos mesmo, que é mais comum de achar um box sem uma banheira. E aí eu tava explicando pra vocês como que era lá no apartamento que a gente tava, né? Que era só uma banheira e tinha uma duchinha, né? Um chuveiro, sabe essa pequenininha aí? Eu até apontei pra mostrar pra vocês. Então, tinha só uma, só que baixa, não tinha um suporte alto pra gente tomar banho e, por exemplo, lavar o cabelo. Eu tinha que levantar ela lá em cima e era uma tortura. Então aí eu tô contando pra vocês como que era. Eu vou até ensinar pra vocês como que eu tinha que fazer pra conseguir lavar cabelo lá, porque era muito difícil. Eu tinha que abaixar assim e levantar a mão com a ducha pra conseguir lavar o cabelo. E era uma manobra, um malabarismo, e ainda assim molhava tudo o banheiro. Terrível. Então a minha felicidade foi ver esse box. E branquinho, novinho, né, sem mancha nenhuma, então adorei, eu acho que foi a parte que eu mais gostei do apartamento. Aí essas coisas aí estão na bancadinha, e eu acho que a questão do sabonete, shampoo vai ficar por aí mesmo, e essas outras coisinhas a gente tem que instalar ainda. A gente acabou de comprar, né, o rodinho e o suporte para pôr toalhas, porque a gente não tem ainda, a gente está improvisando, esse é o aquecedor. Então no banheiro tem esse tipo de aquecedor, na sala e na cozinha é um aquecimento de piso. E aí, né, o improviso da toalha no armário, nesse outro armário que tem aí também. E aí esse é o banheiro, né, a parte do banho. E aí a gente pode ir para outra portinha, que é a porta que dá para a sala e para a cozinha. Então é conjugado, né, separado por uma ilha, cozinha da sala. E vamos ver primeiro a sala. É até grande, eu acho, cabe tranquilamente um sofá separadinho, com rack. E tem essa sacada também bem grandinha de fora. Só que aqui tem um problema muito grande com o mosquito, então a gente tá esperando chegar o mosquiteiro, né, que vai ficar aí na porta e vai ajudar a gente no verão agora a abrir a porta, porque agora ainda tá um pouco frio, dá pra ficar com ela, manter ela fechada o dia todo, mas quando vier o calor, impossível. Então a vista aí dos vizinhos, sim, precisamos de uma cortina também para manter a privacidade. E como eu falei, até é bem grande a sala, dá para colocar uma mesa de jantar ali, a intenção é colocar uma mesa pelo menos de uns 2 metros,
para 6 lugares. E do lado de cá, o sofá, o rack, né? Acho que dá até uma mesinha de trabalho ali também, se quiser colocar no cantinho. Mas aí conforme eu for montando, eu mostro pra vocês. Aí essa é a cozinha, aí as nossas 2 cadeirinhas, porque é onde a gente tá sentando, porque a gente tava comendo em pé, e aí a gente vamos comprar uma cadeirinha de plástico, pelo menos, compramos. E aí a cozinha eu achei ok, um tamanho legal. E a cozinha ela já vem prontinha, assim, ela já vem, né, com os armários todos, a placa vitrocerâmica, não é de indução aqui, é vitrocerâmica. Vem a máquina de lavar louça, vem geladeira, vem o forno elétrico, o exaustor, então vem completinha, que por lei na Bélgica tem que vir, o apartamento tem que vir pronto para morar, né? Com os itens assim básicos e essenciais, por isso que a cozinha já vem completinha, a pessoa muda e já consegue cozinhar, armazenar os alimentos, etc. E aí eu tô acostumando ainda com essa ilha aí, com a pia no meio, porque fica sempre essas louças aí para secar. E aí, como eu falei, é a placa, né? E aí a bancadinha, a gente já colocou umas coisas aí por cima. Tem os armários que eu coloquei umas coisas aí dentro que provavelmente vão ficar em guarda-roupa, mas como a gente não tem guarda-roupa ainda, então eu nem abri os armários, gaveta, nem nada, porque a gente tá organizando ainda. E aí, como eu falei, a gente tem essa portinha abaixo do forno, é uma geladeirinha que é bem pequena, então a gente vai ter que comprar uma outra provavelmente, porque essa não tem nem congelador e eu sinto muita falta do congelador, já tô sentindo. Mas por enquanto tá dando para aguentar bastante, tá bem legal, a gente faz compra 2, 3 vezes na semana, então tá ok. E aí, como eu falei, vem com forno, né? O forno é híbrido aqui, é micro-ondas e o forno. Por enquanto também tá atendendo bem legal. E aí tem a máquina de lavar louça, que eu tô querendo muito usar. Eu usava demais, para quem já me acompanha há um tempo lá no Airbnb que a gente tava em Torino, na Itália. E aqui é grande, então a gente tem pouca coisa ainda, então não tá dando para usar ainda, mas assim, lavar louça me toma muito tempo e eu não gosto, para falar a verdade, eu tô ansiosa para ter mais louças para poder lavar na máquina de lavar. E aí eu também tô sofrendo ainda com esse tanto de louça que tem que ficar secando na pia. Eu comprei um tapetinho de secagem, mas já arrependi. Já vou comprar um escorredor porque fica úmido, fica muito ruim. Não sei o que eu faço com esse sabão, com a bucha. Tô vendo ainda, tô analisando. Esse cantinho aí é onde fica o maquinário, as máquinas, os medidores, a caixa de distribuição. Aí tá um pouco zoneado também, porque a gente ainda tem que comprar barril, né, caçamba de lixo. E tem um lixinho lá embaixo da pia, que é o orgânico. E aí aqui tem que separar todo o lixo, então plástico, longe de saco separado de lata, separado de papel. Então tem que ter no mínimo 3 sacos. Aí eu preciso achar pelo menos daquelas latas de lixo de 3, sabe? Pelo menos 3. E aí eu tô procurando ainda. E aí essa pia é muito difícil ter aqui na Europa. Os apartamentos aqui não tem pia, assim, de área de serviço, não tem tanque. E isso aqui foi um achado, e foi a segunda coisa que eu mais gostei nesse apartamento foi esse tanque aí, porque normalmente como não tem, a gente tem que usar a água lá do chuveiro, do box, então jogar água suja no banheiro, e porque não tem tanque, não tem onde jogar, então ou é na pia da cozinha, ou é no banheiro, então eu prefiro usar o banheiro. Aí como aqui a gente tem o tanque, então ficou assim ótimo. E aqui, como eu falei, é a parte de aquecimento, o quadro de energia, então todas as tubulações aqui do apartamento passam por aqui. Também a ventilação que é no teto, eu acho que eu vou mostrar para vocês. Aí, a ventilação. E fica o tempo inteiro ligado. Aí fica aquele barulhinho lá no fundo, mas assim, ainda a gente acostuma. Mas é muito bom que mantém, a gente pode deixar a casa fechada o tempo inteiro por causa do frio, né? E mantém o ar circulando. Então, ok. E aí a gente tem um termostato
que é o que controla o aquecimento aí na sala e na cozinha. E o aquecimento, como eu falei, é no piso, então é novo também para mim, porque eu sou de Goiânia, né? Nem aquecimento lá precisava. Mas no piso, a gente já ficou em um Airbnb que tinha o aquecimento no piso e é muito bom, assim, faz muita diferença. Principalmente quando a gente tá em pé muito tempo e aí não vai gelando o pé, né? Não precisa nem de uma meinha no pé porque o chão já tá quentinho. E aí voltando para aquela porta que a gente tinha entrado e já dá de volta pro hall, o que eu não gostei muito nesse apartamento é essa divisão com o hall bem no meio de entrada, porque a gente entra ali com o sapato sujo, apesar de tirar, ele fica no meio, né? Você fica transferindo sujeira para lá e para cá. Mas é ok, a gente vai lidando com isso. E aí esse é o primeiro quarto, que a gente teve que se virar e pôr as coisas todas no chão, eu forrei ali, a gente pôs as roupas ali por enquanto, até comprar um guarda-roupa. E aí esse é o maior, provavelmente vai ser nosso quarto, mas a gente não tá dormindo aí ainda por motivo de iluminação de rua e falta de cortina, que atrapalha bastante o sono. Tem um poste de luz bem aí na frente, depois eu acho que eu mostro pra vocês. E aí, nas nossas malas, nossas coisas, por enquanto a gente tá deixando assim, dormindo lá no outro quarto. Essas luminárias já vieram também no apartamento, estão bem bonitinhas. E aí vamos pro outro quarto, que é onde a gente tá dormindo, por enquanto. Então esse colchão é um colchão de ar, não parece, ele é bem rígido, assim, bem... Não é um colchão, não vou falar que é igual um colchão normal, mas assim, chega bem próximo, às vezes nem parece que é de ar. A diferença é que ele vai murchando, né, à noite, conforme a gente vai mexendo e tal, o peso em cima, e a gente tem que todo dia encher mais um pouquinho, mas assim, parece um colchão normal de espuma, de mola, sei lá, normal. E aí a gente tá por enquanto nele, né, a gente vai comprar provavelmente essa semana já o nosso colchão. E aí esse quarto é um menor, que tem até esse cantinho bem bacana aqui. E aí aquele lá é o poste que eu falei, de iluminação. Fica bem dentro do quarto, então... Aí, nesse cantinho foi o que ficou um pouquinho melhor pra dormir. Então, por isso que a gente tá dormindo nesse quarto por enquanto, mas o nosso quarto mesmo vai ser o de lá. E aí nos quartos, né, no outro, nesse e no banheiro que eu também tinha mostrado, o aquecimento é... com esses aparelhinhos, né? Eu acho que são radiadores que eles chamam. E é isso. Então fica aí o registro da nossa casa semi-vazia. Depois eu faço um vídeo quando tiver tudo montadinho, tudo bonitinho. E vou fazer a comparação do antes e do depois. Mas também vou compartilhar aqui todo o caminho até chegar lá. Então, conforme a gente for montando, for fazendo aqui e ali, eu venho compartilhar com vocês, porque é um projeto, né? Um projeto... Agora que a gente se estabeleceu, é um projeto aí de médio prazo, eu acho. É de curto, médio prazo. E aí eu venho compartilhar com vocês sempre que eu tiver novidades. E para quem não me segue no Instagram, se quiser acompanhar mais de perto, tanto em relação à montagem aqui da nossa nova casa, ou em relação à vida aqui na Europa, me segue lá, é a Ana Soares, com Z no final, vou colocar aqui para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!